professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você viu que nós teremos um concurso para a Prefeitura de Monte Carmelo, Minas Gerais? Veja só, a banca será a RBO. Você conhece essa banca? São 131 vagas para nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de 1.400 até 6.100. Inscrições de 10 de fevereiro a 14 de março. Prova 6 de abril de 2025. Ah, Zezé, tá longe. Pois é, mas se você começa agora, a sua possibilidade de passar nesse concurso é com toda certeza muito grande, não é? Bem, em relação ao português, o que será cobrado? Eu coloquei aqui o programa solicitado para o ensino médio e técnico e para o ensino superior. Você vai observar que é a mesma coisa. Sim, eles estão cobrando interpretação de texto, que é a leitura dos implícitos, né? O pressuposto, subentendido. Mas essa banca também cobra a compreensão de texto, que é o entendimento do texto. Então, embora não esteja escrito aí, a banca também cobra, porque ela cobra a leitura do texto. Significação das palavras, sinônimos, antônimos. Você ainda acha que sinônimos são palavras que têm sentidos iguais? Iguais não, são semelhantes, tá? Quando a gente fala de igual, a gente está falando em fazer paráfrase, que é dizer a mesma coisa em outras palavras. Afinal de contas, lindo e bonito são sinônimos, mas não é a mesma coisa, são semelhantes, percebeu? Antônimo são os opostos. Parônimos e os homônimos, sabe quando você estuda o ratificar, o retificar, o infringir, o infligir, mal com U, mal com L, sentido próprio, que é o sentido denotativo, ou sentido figurado, que é o sentido conotativo, você sabe a diferença de um para o outro? Ortografia oficial. E aqui dentro não é só você saber se uma palavra escreve com G ou J, por exemplo. Você tem que saber o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Você tem que saber, por exemplo, o emprego do porquê, o uso do porquê junto, separado, com acento, sem acento. Então, tudo isso entra aqui dentro. Nós temos aqui a acentuação, como eu falei, já volta em pontuação. O emprego das classes de palavras é a morfologia. São 10 classes de palavras. Zezé, mas aqui nós não temos 10. Pois é, mas não aparece artigo, mas aparece preposição. E quando A é artigo e quando ele é preposição? E quando ele é pronome? Pronome demonstrativo ou pronome pessoal oblíquo? Você acha que é impossível saber isso? É muito fácil, é só estudar da maneira correta, certo? Agora, nós não temos apenas que saber identificar, classificar, tem também a questão do emprego desses elementos e o sentido que eles imprimem dentro de um texto. Bem, para eles colocarem aqui, né, a sintaxe são as funções sintáticas. Você sabe a diferença de aposto e vocativo, de bater o olho e identificar? Você sabe quando é complemento nominal ou adjunta de nominal? Não faz nem ideia? Pois é muito fácil da gente saber isso de verdade, tá? Conseguir estudar e não levar dúvida para a hora da prova. Também as orações entram aqui dentro. Sim, porque também é cobrada a questão da pontuação. E aí temos a questão da concordância, tanto verbal quanto nominal, a regência, tanto verbal quanto nominal, crase e também a colocação pronominal. Quando você tem um pronome o e um pronome lhe, você o coloca antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Pois é, próclise, mesóclise e ênclise. Isso está aí dentro do programa. Não é pouca coisa não, tá? É muita coisa. Zezé, como que eu vou estudar isso? Eu vou pegar uma gramática e vou procurar esse assunto e vou ler? Não. Eu vou pegar uma apostila que eu tenho aqui em casa. Também não funciona, não. Sabe por quê? Você tem que conhecer a banca. Você tem que saber como a banca cobra isso.
para você não cair em pegadinhas, para você não cair no não entendimento do que a banca quer. Veja só, eu selecionei aqui uma questão da RBO 2022 da Prefeitura de Belo Horizonte, né, para auditor fiscal de tributos municipais. Olha só essa questão, eles colocaram assim: atenção às frases a seguir. Esses sapatos não custam tão caro, meditação é bom para o bem-estar, Os Suspeitos é um ótimo filme. A concordância nominal está correta. Tá vendo? Destaque o que você está procurando, porque tem hora que eles falam correta, incorreta, exceto, então você pode se perder no meio da prova. Bem, a primeira, nós temos aqui essa palavra caros, que aparece concordando com sapato. Não, na verdade está falando que o quanto custa. É igual se eu falasse, custam 100 reais, eles custam caro. Então, se refere a um verbo, é porque isso aqui é um advérbio. E sendo um advérbio, todo advérbio é invariável. Agora, se eu dissesse, por exemplo, assim, ó, sapatos caros, não compro. Agora sim, tá? Por quê? Porque você vai ver que esse caros está se referindo a sapatos, tá? Então, sapatos é um substantivo, então isso aqui é adjetivo. O adjetivo é variável. Então, veja, a primeira você já sabe que está errada. Sendo assim, eu eliminei a letra A, eu eliminei a letra B, eu eliminei a letra C, eu eliminei a letra E. Eu já tenho a minha resposta, viu? Com uma dica tão simples de observar a que se refere o termo. O caro, barato, meio, longe, muito. Acontece isso daí com ele. Certo? Você já mataria a questão, sem precisar ficar sofrendo, não é? Agora, para fazer as outras duas, eu quero lembrar para você o seguinte: se eu digo que a é entrada, e eu vou usar aqui o verbo ser, então foi, será, seria, não importa o tempo. Quando eu tenho esta expressão e há um determinante, a entrada, sua entrada, minha entrada, então concorda com ele. Portanto, proibida. Certo. Agora, se eu não tiver o determinante, eu vou dizer simplesmente que a entrada é proibido. Sim, fica invariável. Então, se não houver o determinante, fica invariável. Foi o que aconteceu no segundo caso. Olha lá, não está dizendo a meditação, ou minha meditação, ou aquela meditação, não tem determinante. Então, tem que ser bom. Agora, se fosse a meditação, é boa. Então, a 2 está correta. E a 3? A 3 é mais ou menos a mesma linha do de baixo, só que a gente tem que observar o seguinte: aqui envolve uma questão ligada à concordância verbal, né, banca? Porque, na verdade, aqui o determinante ele faz parte do nome da obra, tá? Então, é como se fossem, por exemplo, Os Lusíadas. A obra não se chama Lusíadas, se chama Os Lusíadas. Então, é facultativo eu considerá-lo ou não. Portanto, eu posso dizer que Os Suspeitos é um ótimo filme ou Os Suspeitos são um ótimo filme. Mas atenção, banca, você pediu concordância nominal, isso aqui é concordância verbal, né? Mas tudo bem, você poderia ter dito simplesmente a concordância está correta. Mas de qualquer maneira está correta e concordância nominal aqui eu poderia então considerar o os concordando com suspeitos e o ótimo concordando com o filme. Corretíssimo. Resposta letra D. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Agora imagine mais de 100 questões
da banca RBO, sendo feita uma por uma, letra por letra, explicando tudo o que é necessário desde o enunciado. É assim que você vai passar nesse concurso para Monte Carmelo, certo? É estudando questões comentadas da banca, mais de 100 questões, e você pode ter certeza que são trabalhadas uma a uma, explicando todo o conteúdo necessário. Enquanto isso, seu concorrente está lá, lendo uma gramática ou tentando decorar uma apostila. Isso não funciona, tá? Eu estou oferecendo para você mais de 40 anos de experiência em concursos públicos para que você passe nesse concurso. Veja que você terá um curso com muita qualidade e por um valor muito humano. Entre aí no nosso WhatsApp ou no nosso site para você obter mais informações. Eu aguardo você para que eu possa ajudá-lo a realizar esse sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.